noite. Hoje eu vou ter o prazer de entrevistar a Alice. A Alice é namorada do Bruno, meu irmão. A gente vai se conhecer, né? Se conhecer, ei Bruno, vou conhecer a Alice, né? Virtualmente. Vamos ver, vamos esperar ela entrar para a gente poder bater um papo e falar um pouco sobre a maternidade, né? Tudo bem, Bruno? Ei, Alice, vou te chamar aí. Sim, é só você aceitar. Deixa eu colocar aqui também um assunto. Ei! Oi, Ei, tudo bem? tô bem, e você? Me ouve Bem, bem? eu ouço, você me ouve bem? Ei, Moscatelli, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tem Vamos lá. um vizinho fazendo um barulho, mas tá tudo bem. A gente vai, né? Sexta-feira. Sexta-feira, logo sexta. Alice, que prazer te conhecer virtualmente, né? Porque, olha, as coisas da pandemia, né? Pandemia faz isso, Verdade, né? verdade. Eu Prazer todo queria, meu, imagina. pois é, eu queria que você começasse se apresentando, até para eu também te conhecer melhor, né? Então, vamos lá. Então, eu sou Alice, sou filha de um casamento, né, que durou 54 anos Olha. e foi interrompido o ano passado por Papai do Céu, né, onde ele precisava de mais um anjo lá em cima, né? E aí papai foi passear lá em cima. E sou filha, a segunda filha de quatro, são três Quatro homens e meninas? Ah, eu, três meninos e eu. Tenho o mais velho, eu e mais dois abaixo. Formei em administração. Sou representante comercial, tenho um escritório de representação comercial, trabalhei com alimentos a vida toda, né? E sou mãe do Miguel, Miguel Elias, que tem 5 anos, 5 anos e 11 meses. Mês que vem já é o aniversário do Miguel, fazendo tão sonhado 6 anos. e você era casada, né? Ou não? Quando você estava Isso, grávida do Miguel? era E assim. quanto tempo de casada que você tinha? Então, eu tinha 5 anos de casado, eu estava com 34 anos. E aí eu sempre sonhei em ser mãe, né? Sempre tive o desejo, mas a carreira me fez com que eu sempre postergasse. Ia postergando, postergando, postergando. E aí quando eu achava que era o momento, aí acontecia alguma coisa, algum novo projeto, ou precisava de ir para alguma cidade, aí eu voltava atrás, não, agora não é o momento, né? E ia sonhando. E aí nós planejamos o Miguel, depois até de uma história muito interessante. Nesse tempo todo, nós sentimos a necessidade de apadrinhar uma criança, né? E aí vem aquelas mensagens de Natal, que geralmente passa na mídia, e aí nós fomos a um abrigo conhecer, apadrinhar uma criança. E aí uma criança nos escolheu. Nessa época, essa criança tinha 5 anos, né? E essa criança, ela nos escolheu. E nós começamos a levar essa criança para casa, né, de 15 em 15 dias, aí depois começou a ficar todos os finais de semana. E era uma forma, assim, também de me sentir mãe, porque, querendo ou não, essas crianças que vivem, né, em orfanato, eles querem um colo, né? Você fez um Então, treinamento, né, para ser antes de ser fiz. mãe, né? Eu gestei, eu falei que eu gestei. Gestou. Foi um grande aprendizado, né, Quantos muito anos que ele tinha? aprendizado. 5, né, que você falou? Ele tinha 5, aí nós ficamos 3 anos apadrinhando, até que chegou um momento que nós falamos assim, por que não adotar? E aí nós partimos para um processo de adoção. E como ele já estava com 8 anos, foi tudo muito rápido. E com 2 meses a criança estava morando na minha casa. Então, assim, nós fizemos um ensaio realmente para ser pais, né? Só que com uma criança com muitas dificuldades. E
eu tinha para mim, porque como eu fui criada muito na base amor, né, o meu vínculo com meu pai é uma coisa assim, surreal. Meu grande amigo, tá aqui, ó. meu, é, meu grande amigo, e assim, é nossa âncora. Eu achava que o amor superava tudo. E não é só isso, né, Camila? É Por trás lógico. de uma criança tem uma história. E aí nós aprendemos. Só que chegou um momento que ficou impraticável a adoção, por vários problemas que nós tivemos com a criança. Em aceitação de limites, de que ali era uma instituição família, que existiam regras dentro da casa, que tinham que ser cumpridas por todos. E, infelizmente, nós desistimos da adoção, né? E era uma coisa tão assim, séria, que nós sofremos tanto, houve tanto sofrimento, e a criança, você vê como é que tinha assim, um desequilíbrio, estava tudo normal, porque aquilo já era uma coisa normal, né, para ele. E aí, em seguida, isso foi em 2013, em seguida, eu decidi, falei assim, agora chega. Eu não tenho mais que planejar, pensar no financeiro, pensar na vida profissional. Eu preciso, eu quero ser mãe, né? E o casamento também já não estava lá Mil essas flores. maravilhas. Estava. Porque como entrava também a imaturidade, o pré-teste para ser pais, né? Então a gente se colocava também à prova o tempo todo. E eu viajava muito a trabalho, às vezes ficava uma semana viajando, e às vezes eu chegava em casa e não reconhecia a minha casa. E também não era reconhecida como moradora daquela casa, né? E aí eu falei, agora chega, eu não vou esperar, não tem vida profissional, agora sou eu. Eu quero ser mãe. E aí nós entramos acordo, então vamos. E não foi tão fácil assim. Não? Porque na verdade foi, mas assim, passa muita coisa na cabeça da gente, porque eu tinha síndrome dos ovários policísticos, né? E aí tinha um histórico da minha mãe, que ficou 6 anos tentando engravidar e não conseguia. E aí eu fiz uma primeira indução, por causa eu estava com 39, né? Fiz uma indução, fiz a segunda, fiz a terceira. Aí na quarta, a minha médica falou assim, olha... Pode ser, fala. Não, pode, o dia inteiro fala. É igual aqui. E aí na quarta, ela falou assim, olha, Alice, agora a gente precisa partir para outro processo, né? Já foram 4 tentativas. Você pensou, então vamos tentar. E nisso, sempre tive muita fé em Deus, né? Eu nunca senti aquela angústia achando que eu não ia engravidar. Eu saberia que tinha um caminho, né? Que É a eu espera, tinha né? Um naquele... pouco da assim, paciência, da espera, né? Que a gente quer as coisas igual o celular, né? Touch tá na sua casa. E é isso que atrapalha, eu acho que muito hoje as pessoas que desejam ser pais não saber esperar e descansar também em Deus, né? Eu acho que... E eu não tinha isso, eu sabia que tinha um processo e que eu tinha que seguir. Eu sou muito obediente. Falo que tem que fazer, eu vou lá e faço, né? E aí veio essa questão de ter que partir para uma inseminação. Então vamos, né? Com todos os valores, todos os custos, vamos embora. E aí tive que refazer todos os exames, tudo direitinho. Aí quando eu fui levar os exames de volta, eu tive uma grande surpresa, porque eu estava grávida. Já estava grávida. Já estava grávida. E isso aconteceu, eu falo que até um testemunho, dentro da Basílica, lá de Aparecida. Ai, que legal. Na verdade, eu fui agradecer, porque a devolução, né, da criança foi muito dolorosa para a gente. A gente, quando não procura Deus pelo amor, né, vai pela dor. Procura pela dor. E eu lembro, nessa época eu morava em Betim, e eu sempre era convidada para um grupo de oração, Jovens de Maria. E eu nunca ia. Toda terça-feira tinha, e eu nunca ia. E aí o processo de levar essa criança para o abrigo novamente foi justamente numa terça-feira, às 18 horas, e todo aquele processo terminou às 19h30, e eu só chorava. E eu saí dali e fui direto para a igreja, né? E eu passei a missa e o grupo de oração todo chorando. Imagino. Eu tô quase chorando aqui. Ali eu me refiz. Ali, assim, de certa forma, eu
recebi, né, mesmo, senti a presença de Deus ali na minha vida, foi aonde que eu me preparei para tomar essa decisão, né, de ser mãe. E aí eu prometi a Nossa Senhora, né, os nossos antepassados falam muitas promessas, né, faça uma promessa, faça uma promessa. E eu fiz. E falei que eu levaria uma caravana sem fins, né, lucrativos, com os meus amigos, para agradecer essa devolução para ela não ser traumática. E aí nós fomos. E eu me lembro que foram 3 amigas comigo e, coincidentemente, as 3 engravidaram juntas no mesmo Nossa! período. Um pacote só. Um pacote só. E aí eu lembro que nós compramos as coisas lá em Aparecida e fomos levar para aquela missa da bênção. Não sei se você já foi. Lá. Aí nós fomos levar e o pai do Miguel falou assim, por que a gente não pode assistir a missa ali naquela cúpula? Eu falei assim, porque aqui é tudo muito rígido. Aí eu fui lá e falei, olha, contei a história e falei assim, eu gostaria, a gente conseguiria assistir a missa? Eu falei assim, claro. Aí colocou a gente lá em cima da cúpula e tal. E aí, na hora que a imagem ainda entrava, né? Na hora em que foi aquele processo, o moço me chamou assim, eu olhei para ele, ele falou assim, me acompanha. Aí eu falei assim, eles vão tirar a gente daqui, né? Nós fizemos alguma coisa errada. E na hora das minhas orações, eu tinha pedido a Nossa Senhora, pedido a ela, falado com ela que eu não duvidava do quanto que ela poderia interceder por mim. Mas se eu fosse merecedora de um sinal, que ela me mostrasse que eu ia ser mãe biológica, né? E aí nós fomos lá, ele falou, pode deixar as coisas aí. Aí nós fomos caminhando assim para a entrada da basílica, ele falou assim, olha, vocês vão entrar com a imagem, acompanhando essa senhora, e vão até o altar, e lá vocês vão ficar até pedir que vocês retirassem. E aí, na hora que... E aí na hora que foi chegando a hora de entrar, ele chegou com a imagem, tirou de uma caixa e levantou ela assim. Na hora que ele levantou, que ele foi nos entregar, eu só chorava. Não. Chorava. E aí veio uma voz, assim, desse lado, que falava assim, a mãe está passando na frente. Ai, Aí eu gente, assustei. arrepio. Ai. Aí, sabe, falou de novo, a mãe tá passando na frente. E ali eu chorava e ele falou assim, para de chorar que eles vão te tirar daqui. Controla. Como, né? Controla. E aí nós fomos, foi muita emoção, o bispo veio e nos abençoou depois. E aí isso foi no dia 4 de agosto. Quando foi no dia 12 de outubro, aí eu comecei o processo todo, de fazer os exames, no dia 12 de outubro, que era dia Dia dela, de Nossa eu ia Senhora ser Aparecida. eu ia ser testemunha de um casamento. E eu lembro que eu separei um macacão e na hora que eu fui vestir, ele não passava no meu quadril. Sinais da gravidez já, né? Tem alguma coisa errada. E aí, passado uma semana, eu comecei a sentir muita cólica a semana toda. E aí, quando foi na sexta-feira, eu falei com ele, olha, se não parar essa dor, na sexta-feira a gente precisa ir no hospital. Porque pode ser que seja um cisto, alguma coisa, né? Sempre penso o pior, né? O pior. E aí chegamos lá, fui examinada, e falei assim, Alice, já que você está fazendo tratamento, você tem que continuar, mas vamos fazer um exame? Eu falei assim, vamos. Aí eu fiz o exame, passou umas 2 horas, porque ele foi fazer um parto. E aí, no exame estava escrito assim, reagente. Reagente, o que é reagente, né? E eu estava grávida. E aí nós combinamos de não contar para ninguém, durante 3 meses. O padre Marcelo Rossi sempre falava isso, né? Não Sempre. conte. Não conte. A gente aí, também não contou, não. Não, e eu tinha muita vontade de ser mãe de gêmeos, né? Mas agora não tem mais não. Que isso? Depois de um. Vou te contar. E aí foi uma gravidez super tranquila, muito abençoada. Não tive que ir em nenhum plantão para nada, não senti nada.
foi numa época de Copa do Mundo, foi 2014, e aí tinha aquelas manifestações. Eu estava fazendo o meu pré no Vila da Serra e eu ficava com medo da BR fechar e se ia ter jogo no dia, se não ia ter. E aí acabei optando por um outro hospital, mais em bairro de Belo Horizonte, e foi tudo assim, tudo normal, parecia que, sabe, era todo o processo de você ir, ganhar, não sentir nada e Tudo voltar, né? romântico. Tudo, 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 tudo. Fizemos camisa do Brasil, tiramos foto na maternidade, todo mundo de camisa do Brasil. Na hora que eu fui ganhar, devia ter mais de 20 pessoas lá na recepção, querendo Nossa. saber, né? Foi muito engraçado. Eu sou neta, né? Mais velha. E aí era uma grande expectativa, porque minhas primas já tinham filhos, né? E eu ainda não. Uhum. E aí foi tudo muito tranquilo, né? Graças a Deus. Até Até que o voltar para Miguel nasceu, né? Tudo ninguém me lindo. avisou, Aí o Miguel Camila. nasceu. Ninguém, Não sei olha, por quê, mas eu conheço esse filme. eu falo para todo mundo, eu falo assim, gente, todo mundo tá grávido. Eu falo assim, olha, você não vai dormir, né? Assim, ninguém avisa pra gente que a gente não vai dormir, É. não é verdade? Na Então, assim, realidade, eu acho que a gente até é avisada, assim, eu fui muito avisada disso, mas eu acho que a gente tem uma ilusão no coração, né? Porque a gente pensa assim, ah, não, eu sempre dormi bem, eu vou dormir, não, eu vou dormir, vai dar tudo certo, né? Mas a gente tem que passar, eu acho que toda mulher tem que passar pela primeira gravidez, né? Por essa situação, para ela entender o que, que é esse processo. Então, verdade, verdade. Eu falo que eu tenho que a idade já está avançando, para ter com mais sabedoria, porque a gente fica muito mesmo, né, encanada com tudo. E aí, voltando para casa, lá no hospital estava tudo ótimo, amamentando direitinho. E aí vem o processo, né, de amamentação, as cólicas, e isso foi muito punk com o Miguel. Muito. O Miguel foi. teve muita, muita cólica. Muita, muita, muita cólica. Ele tinha cólica que ele gemia. Às vezes ele estava dormindo, ele ficava, sabe, mas gemendo mesmo de dor. E isso, assim, me tirou o chão, porque eu sempre fui uma pessoa que, para mim, tinha solução para tudo, né? A A gente gente consegue acha, resolver tudo. Só não tem solução para a morte. Meu pai até falava isso, né? Tem solução para tudo, só não tem para a morte. E não era assim. No dia que eu cheguei do hospital, o meu leite não era suficiente para o Miguel. Eu fiquei desesperada, porque ele chorava, 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 chorava. Eu voltei correndo para o hospital para pediatra. Falei, me dá uma fórmula. E tentando, mas realmente o leite era pouco, sabe? Eu precisei de um complemento. Mas vieram os desafios, né? O que eu achava que ia ser problema, que era furar o umbigo, aquelas coisas, isso não era problema. Eu acabei fazendo cesárea, né? Eu nem lembro, eu não lembrava que eu estava de cesárea. Tamanho era a vontade de estar ali presente, fazendo o melhor para ele, né? E ainda mais nesse eu início do puerpério, né, que as pessoas gostam de chamar, o que, que foi mais desafiador para você? Foi a privação do sono ou foi alguma coisa assim pessoal sua, assim que às vezes a gente não controla? O que, que foi mais desafiador? o mais desafiador foi eu achar que eu sempre resolvia tudo. Ah, isso é normal. Que eu tinha Toda solução para mulher. tudo. A gente Olha, acha que a gente vai fazer tudo. É. Como é que eu me chama lembro, seu ex-marido? Moacir, O Moacir, ele participava dos cuidados. muito, muito. Ele trabalhava numa indústria em Betim e ele tinha um especial, me parece que ele pegava 4h pouca da manhã esse especial. E aí, o que ele fazia? Ele ficava, o Miguel acordava, a gente dormia os três no mesmo quarto, tinha a cama da babá, a gente dormia os dois na cama da babá e ele ficava, Miguel no berço. E aí, ele levantava à noite, eu amamentava, ele pegava o Miguel, colocava para rotar, trocava e falava assim, vai dormir. Ele não dormia. Eu ganhei o Miguel e ele não dormia, sabe? E ele chegava até os 2 anos e meio que a gente ainda permaneceu casado, quem cuidava das roupas do Miguel era ele. Que Ele legal. Então fazia ele tudo. bem Ele participou. era muito, muito, muito parceiro.
muito parceiro, muito parceiro. Mas eu acho, Camila, que o que mais me incomodou foi essa questão mesmo de achar que eu resolveria tudo. Se meu filho sentisse dor, eu ia A sarar, impotência, ajudar a né? A sarar a gente dor fica muito dele. impotente, né? Não Muito, é? muito, muito. Fica muito, muito mesmo. É, tem uma outra coisa que você Eu falou da lembro babá. que, Você teve uma outra rede de apoio assim? Ou tipo sua mãe, alguém? Ou era você tinha a babá e tinha o Moacir, claro, que ajudou muito. Que ajudou não, né? Que participou, né? não tinha babá. Era só a Não? cama, não tinha babá. Ah, tá. Você falou. Adoro. Não. A minha mãe mamãe morava em Belo Horizonte, mamãe ficou uns 3 dias comigo e depois ela voltou. Então, assim, ficamos os dois, né? Uma prima minha que morava próximo, junto com a filha dela, Patrícia, e a TT, era que me ajudava. Elas iam lá para Uhum. casa e limpavam a casa. Eu ficava por conta do Miguel. Eu bloqueei, eu não sabia fazer outra coisa. Eu admiro essas mães que levantam, vai limpar a casa, que vai colocar uma máquina para bater. Eu não fazia isso. Eu ficava por conta do Miguel o tempo todo, sabe? E olhando ele por conta o tempo todo. Eu não conseguia fazer outra coisa. Eu não Você conseguia fazer voltou a outra coisa. trabalhar quando ele fez 6 meses ou não? Com uma semana. Ah, é porque você é representante, né? É, não Autônoma. é autônoma. É, E às você vezes, voltou bem rápido. Como é que amamentando, foi isso? atendendo. Voltar a trabalhar fora? Porque eu acho que eu não trabalho fora, né? Então eu não sei, mas eu imagino que tem uma angústia, né? Tipo, eu vou deixar meu filho, sei lá, né? Como é que foi isso? Então, eu me preparei para ter a minha licença maternidade. Eu não ia deixar de atender um cliente, mas eu me propus a ficar 4 meses em casa, né? E Deus, assim, me honrou de uma forma que os 2 últimos meses que eu tinha, né, de gravidez, eu fechei negócios que me honrou salário de 4 meses adiante. Então, assim, além de eu ter tido feito esse planejamento, então foi tranquilo nesse sentido, porque eu trabalhava home office, né? Ah, tá. Eu era atender o telefone, era passar um e-mail, fazia um orçamento por e-mail, eu não ia em loco, né, no cliente. Só depois de 4 meses que eu fui. Eu não tinha coragem de Entendi. sair nem deixar o Miguel com ninguém, Camila. Você também não saía com o Moacir? Ou com ele você criou algum hábito de sair a dois? Não entendi. Você tá falando que tinha medo de sair com ele, mas você criou algum hábito de sair com seu ex-marido, alguma coisa assim? Ou também isso foi delegado? Então, isso foi um problema, porque quando o Miguel completou os 2 anos, eu passei a insistir mais para que isso acontecesse. E ele não aceitava, sabe? Ele viveu muito a maternidade. Também, não só a paternidade, mas a maternidade. Então, foram algumas dificuldades que nós tivemos, porque ele não aceitava sair de perto do Miguel. E às vezes meus pais falavam, deixa ele aqui, vai para um show, vai fazer isso, vai jantar. E ele não aceitava deixar o Miguel para a gente poder divertir. E isso é ruim, Aham, isso é claro. péssimo, né? Para o casal. Então, infelizmente, isso não Não aconteceu. aconteceu também, né? Não aconteceu. Só aconteceu, e engraçado que isso fica na cabeça da gente, né? Quando eu me divorciei, a minha preocupação era o retorno do Miguel em relação ao divórcio. Miguel é um doce, super carinhoso, falador também. E a minha preocupação era como que o Miguel ia reagir, né? E aí eu tomei toda aquela carga para mim. E aí um belo dia eu cheguei para o meu pai, e eu sempre me confidenciei muito com ele, falei assim, tá muito para mim. E aí eu cheguei realmente no meu limite, porque eu nunca fui de chegar e despejar os problemas, Uhum. as minhas angústias para ele. Eu sempre, a gente trocava ideia, era de uma forma de amizade, mas eu não queria preocupar, levar uma preocupação de Claro. filha para ele, né? E aí ele assustou. Ele falou assim, como assim?
Você que sempre tem solução para tudo, você sempre, né, que é alta astral e tudo. Como assim? Você vai aguentar sim, né? Ele ainda Oxe. brincava assim, ele fala assim, você, minha filha, enquanto descansa, carrega pedra. E assim, tinha essas coisas que ele falava, sabe? E aí ele falou assim, olha, você vai deixar o Miguel aqui com a gente, você chama suas primas e vai sair, vai esparecer sua cabeça. E assim foi. E aí nesse processo foi muito interessante que eu vi a necessidade de ser mulher, né? Eu já era mãe, eu precisava retomar, eu precisava voltar a ser Alice, né? E aí, nesse processo, eu comecei a ver o quanto que realmente eu era mãe, o quanto eu dedicava para o meu filho, mas que eu precisava estar bem, que eu precisava estar ótima, para eu poder cuidar dele ainda melhor, né? E aí, a partir daí, eu comecei a assim, sair e deixar o Miguel com meus pais, né? E ele amava ir para lá. Ainda gosta, Você, fa tadinho. você falou isso de mulher dentro de um relacionamento, mas e você, mulher com mulher, né? Você na sua autoestima, como é que foi esse retorno, né? Porque quando a gente é mãe, a gente fica um pouco de lado, assim, né? A gente vai voltando aos poucos, às vezes a gente esquece de cuidar da saúde, às vezes esquece de comprar uma calcinha, né? A gente vai esquecendo. E aí, como é que foi Aconteceu esse tudo isso. processo? Aconteceu tudo isso. Verdade, verdade? É verdade, verdade. A Então, vamos. gente aqui, eu gosto de pura transparência. E eu tenho uma facilidade de falar. Eu Então, também. verdade. Pois é. É a realidade, né? É a É, verdade. não, eu acho Então, importante, sabe por quê? Vou te falar com toda sinceridade. Eu acho que ainda, apesar da gente ter um mundo muito virtual, ainda tem muita coisa velada, escondida da maternidade, né? E ainda vende-se uma ideia de maternidade, principalmente nas redes sociais, que não é a verdade verdadeira. Então, eu sou muito aberta em todos os meus vídeos, eu sou muito transparente. A Sueli mesmo, que entrou aqui agora há pouco, ela me ligou hoje, a gente estava conversando sobre isso, e eu acho que a transparência é só uma forma da gente mostrar para outra pessoa, olha, não é bem assim, mas tá tudo bem, né? Porque existe ainda a ideia da mãe perfeita, e não existe mãe perfeita, né? Existe aquela mãe que a gente pode ser. E dentro desse conjunto, né, da maternidade, tem a mulher com a autoestima, tem a mulher como esposa. Então eu gosto muito que as pessoas falam a verdade, né? Como julgamento, é porque a gente é imperfeito mesmo, né? Então, é. Então, aconteceu tudo isso. A gente andava de cabelo só preso, era rabo de cavalo, né? coque. Eu nunca. Nasce uma mãe, Coque. nasce um coque. Eu nunca, eu nunca dispensei o salto, nem na maternidade, durante a gravidez, eu sempre usava meu salto com cuidado, mas Adoro, usava. adoro. Meu É, marido vai é. amar ouvir isso, porque todo mundo me conhece pela mulher do salto. E ele acha Aham. lindo também. E a gente nunca encontra alguém, então ele vai adorar saber que você também é assim. Eu fui, no dia que eu fui ganhar o Miguel, eu fui de salto. Não, não, aí eu também não, porque eu Já, tava passando mal, sangrando, não não, mas fui ele não. tinha dois, né? Ele tinha dois. Eu fui muito tranquila. Eu fui só para ver como que estava. Na hora que deu as 40 semanas, né? Foi muito tranquilo, foi muito abençoado, graças a Deus. Então, um belo dia, nós temos uma turma da faculdade, né? Os veteranos, todos casados, com filhos, e as famílias já, né, se conheciam. E aí eu estava naquele processo já de divórcio, de estar me sentindo, né, sufocada e, né, não tava, eu não me encontrava, sempre fui muito vaidosa e eu não me encontrava. Eu voltei meu peso com 2 meses, eu engordei só 8 quilos na gravidez, foi muito saudável e eu voltei com muita facilidade. E depois desse processo, como eu comecei a ter algumas dificuldades no relacionamento e também voltado para a maternidade, eu comecei a engordar. E aí eu engordei 16 quilos. 16 quilos. O que eu não engordei na gravidez, eu Você engordei engordou depois. depois. E aí, assim, usava roupa larguinha, né? Sem vaidade, não usava mais decote, assim, né? Uma coisa mais sensual. E aí resolveram fazer esse encontro dos veteranos, mas falaram que não ia levar as famílias, que era só a turma. E aí a gente se permitiu rir tanto,
sabe? E cada um falando dos seus problemas, e eu falo assim, gente, né? Eu preciso voltar a ser quem eu Quem eu realmente era? sou, quem eu era. E a partir desse dia, eu não esqueço, foi no dia 13 de dezembro, e a Olha que partir legal, ficou disso, marcado. muito marcado. No outro dia, eu já fui maquiar, eu já fui, sabe? E Rasguei minhas roupas, era shortinho, era blusinha decotada. E aí, eu resgatei a Alice, sabe? Que Comecei a resgatar legal. a Alice, e aí fui fazer dieta, fui resgatar meu corpo, fui vestir as roupas que eu gostava. E Isso aí foi eu antes do divórcio realmente, ou depois do divórcio? foi durante o processo. O que nós fizemos? Foi muito sofrido para mim imaginar que o Miguel ia sofrer com o Uhum. divórcio, o Miguel não ter os pais ali. Então, isso para mim foi muito difícil. E aí, nós fizemos um acordo, ele ficou morando na minha casa ainda durante 1 ano e meio. Entende? Então, isso Entendi, foi mas meio que um vocês processo. estavam separados, vocês só não estavam para o Miguel. Ai, exatamente. Foi logo quando eu falei, olha, não tá, tal, mas... E Uhum. aí veio esse encontro e eu falei assim, aqui eu vou me permitir. E aí até comentando outro dia, até com o Bruno também, eu falei assim, olha, nesse momento eu senti que eu estava viva. Né? Porque você sai com... Você não sai, eu não saí com uma cabeça de mãe, eu saí ali com uma cabeça de quem estava indo lá para a faculdade, que era as festas, as coisas boas, né? E ali eu senti que eu estava viva e que eu precisava resgatar isso. E aí assim foi. Né? Cada dia mais, aí eu fui melhorando, fui fazendo tudo que eu queria, né? Não pintei o cabelo de louro, porque diz que é assim, né? Diz que a Eu também morena, não quando pintei, separa, não. fala assim, eu vou pintar. Fiz umas luzes, já que meu cabelo é muito preto. Mas aí voltei, fui me resgatando. Eu sou uma pessoa que, graças a Deus, tem muita autoestima. Acho que isso tem muito também a ver da criação que eu tive, da valorização, de fazer com que a gente acreditasse na gente, né? E graças a Deus isso só traz ganhos, né? Claro. Assim, e Miguel, engraçado que Miguel segue na minha. Ele fala assim, olha como eu sou. E fica todo assim. E como é que foi ele com essa história toda do divórcio? Assim, ele é uma criança ainda, eu sei, né? É muito novo para a gente Uhum. poder falar de uma forma psicológica, né? Mas assim, como que ele está lidando com essa situação? Eu também sou filha de pais separados, né? Por isso que eu estou perguntando. Entendi. Ele tinha 2 anos e meio, né, Camila? Então, muito novinho, né? Não, mas eu falo Ele hoje, né? Porque hoje ele já tem mais entendimento para isso, né? mas lá atrás, quando houve a ruptura de separação de casas, aí veio o problema maior. Porque a gente vivia na mesma casa, eu saí para trabalhar e ficava com o pai ia trabalhar e ficava comigo. Então, aí estava tudo normal. Quando houve a ruptura de casas, aí sim, ele chorava e falava, eu quero meu pai, e tudo. Só que ele não tinha tanto entendimento. Um tempo atrás, o ano passado, quando ele estava com de 3 para 4, ele começou a me cobrar. E falava, você é culpada, né? Você é culpada porque você está numa casa maior, que não sei o quê. Então, eu não sei de onde que ele tirava isso e ele, às vezes a gente também até sabe, mas ele vinha com essa carga, né? E hoje eu estou começando a estudar disciplina positiva, né? Graças a Deus, seguindo o seu canal que eu descobri. E eu vejo que nós fomos criados, eu e meus 3 irmãos, com a disciplina positiva. Que Papai era base legal. amor. A mamãe sempre foi mais de Firme. castigo, mais firme, tudo. E o papai não, era base mais amor, né? Ele trazia para ele, né? Tinha os momentos dele lá também que, né, passava, já tomei umas paradinhas, já apanhei, mas fazia muita arte. Eu tinha que ficar no meio dos 3 irmãos, né? Eu não tinha Eu não, outra, não porque tinha eu tinha que jeito. ficar, É, tinha que fazer arte. E aí, assim, trazendo hoje, né, até muito para a disciplina positiva, nós fomos criados com essa base amor. E eu sempre trazia o Miguel para mim. Eu sempre fui muito conectada.
com o Miguel. Miguel sempre foi muito conectado comigo. E começou a perder essa conexão, sabe? Então, assim, Entendi. de 1 ano e meio para cá, essa conexão ela começou a se perder. Então, eu percebo que tem hora que ele vai e volta, e graças a Deus eu estou começando a estudar e eu quero resgatar ele cada vez mais e fazer ele também voltar para o eixo dele, né? Que Claro. é o eixo de amor, de conexão, é olho no olho. Somos super amigos, ele é super sensível, ele consegue perceber, até a doutora Juliana estava falando hoje isso na live, ele consegue perceber quando eu não estou bem. Eu não preciso falar nada, sabe? Ele chega, ele pode estar fazendo a bagunça que for. Se ele me olha e percebe que eu não estou bem, ele chega, ele aconchega, ele dá o carinho, né? O afago dele. Então, assim, não está sendo fácil, porque eu acho que quanto mais idade, mais conhecimento eles têm, né? E para aceitar essa... não é nem essa separação. Por que não pode ter um pai e uma mãe, né? Uhum. Dentro de casa? Ah, meus coleguinhas... Hoje existem vários tipos de família, né? Ele tem um coleguinha que, infelizmente, a mãe faleceu e mora com a avó, né? Da mesma idade. Então, isso acaba ajudando também um pouco. Mas os Mas desafios, eu acho Ivona. que é uma questão. Não, mas você sabe que você estava falando da idade. Meus pais se separaram, eu devia ter uns 21 anos, mais ou menos. Eu até estava falando com o Bruno esses dias. E para mim, com 21 anos já, esclarecido e tudo, durante um certo tempo foi muito difícil. E eu encorajei meu pai a separar. Mas mesmo assim, para mim, durante um tempo foi muito difícil, né? Eu me senti culpada. E ver os dois assim distantes, né? Até hoje, quando tem, por exemplo, Natal, aniversário das crianças, porque a gente tem que ficar sempre pensando assim, vai convidar um, vai convidar o outro, porque meu pai acabou tendo uma outra família também. Então, assim, eu ainda às vezes fico me sentindo assim, sabe? Podia estar junto, né? Mas eu sei que não tinha como ficar junto, né? Eu respeito muito a separação, a questão não é essa, porque cabe aos dois, não cabe a mim, né? Mas eu ainda sinto. Então, essa questão da idade, eu acho que, independente da idade, vai ter esse sentimento. E que não é culpa de vocês, né? A vida é isso, a gente tem que fazer escolhas que tem ônus e bônus, né? Tudo. Pois é, ele assim, eu sinto hoje que ele consegue perceber que o que eu levei para ele? Que disse, filho, se papai e a mamãe continuassem junto, ia ter brigas, discussões. Isso não é, a mamãe não gosta, isso não é saudável, não é bom. E aí ele não via isso. E aí ele começou a ver. Então, às vezes eu levava, às vezes tinha algumas discussões por telefone que ele acabava vendo e ele falou assim, realmente isso não é Não dá. legal, né? Isso não é legal. Então, assim, eu acho que essa questão para ele hoje da possibilidade de ter o pai junto numa mesma casa, isso não. Mas lá atrás, igual eu te falei, 1 ano atrás, ele sentiu muito, ele questionava muito. E foi logo também quando papai, né, faleceu, Faleceu. e ele era um grande amigo do papai, e ele falava assim, nossa, ele teve um dia que ele falou assim, eu perco tudo. Ô, dó. Não, Que ele falou assim, eu perdeu o perco tudo. avô e, de certa forma, o pai, assim, né? Dentro de casa. Porque assim, e de certa diferença muito grande para ele, porque o papai chamava a atenção dele da mesma forma que às vezes falava comigo. Então, isso, o pai do Miguel não é uma pessoa de chamar a atenção, né? Assim, de impor muito. Ele é muito de se igualar à criança, sabe? Então, ele sente falta disso. Ele sente falta. Tanto que meus irmãos, quando falam, olha, Miguel, isso não pode, né, Miguel? Aí ele, Uhum. e no instantinho ouve, né? Até já falei com o Bruno, falei assim, olha, Miguel, ele fica encantado de ver você chamando atenção e conversando com os meninos, porque ele vê que tem É essa uma figura conexão. paterna, é. É uma forma de É, figura paterna, né? é. E aí, um belo dia, logo quando nós começamos a namorar, porque filho tem que aprontar com a gente, né? E aí foi logo no início, veio o Natal, nós fomos para uma confraternização, e aí estavam os pais, uma piscina e tudo, e eu e Miguel, e o Bruno. Mamãe, posso entrar na piscina? O Bruno falou, pode deixar, eu vou entrar também. E entraram. E ele ouvindo as crianças falando com os pais, papai,
papai isso, papai aquilo. Ele vira pro Bruno e fala, papai. Ah, gente! É o carinho, né? Ele é muito carinhoso mesmo. É, muito, muito carinhoso. E assim, até aí eu lembro que o Bruno falou assim, Alice, como que é isso, né? E o pai, conversa com seu irmão é psicólogo. Conversa com seu irmão, vê como que fica isso. Meu irmão falou assim, deixa ele ser ele, deixa ele identificar as pessoas do convívio dele da forma que ele quer, da forma que ele quer amar, né? E Até porque assim, não eu são as vejo, palavras que são o mais importantes, né? É realmente a relação que vai ser nutrida ali, né? exatamente, e os exemplos, né? A pessoa vai, a criança vai vendo a É. forma que a pessoa age, os exemplos vai construindo, né? Então, ele é apaixonado com o Bruno, graças a Deus. E É, você tem vontade de ter mais filhos? eu tenho. Ah, do Todo mundo vai Bruno, fica a matar. dica. Eu tenho. Pior que Que tenho. bom, que Pior legal. não, que Pior bom que não, tenho, isso é né? ótimo, Que bom que tenho. é. Nós vamos Eu, agarrar em Nossa Senhora aí, pedir a ela um outro milagre para ela interceder. amém. Se for da vontade de Deus, né? Que seja bem-vindo. É. É. Que legal, que Mas bom. Dentro de tudo que você já viveu na maternidade, assim, o que você tira como mensagem maior, assim, de aprendizado? nossa, eu não acho que não teria. Outra palavra que é um amor maior. Camila, você, igual eu te falei, Miguel, eu chego, às vezes eu tô com um problema, tô com uma ansiedade, alguma coisa, tem Miguel para poder me abraçar, às vezes do nada, e falar, É. mamãe vai ficar tudo bem, sabe? Então eu falo que é um grande companheiro, é olho no olho, eu ganhei outra vida, Ai, que eu ganhei, legal. É. eu ganhei outra vida, outra oportunidade, porque eu não tenho o que falar diferente do Miguel, sabe? Não tenho o que falar diferente. Passa os probleminhas dele, às vezes tá desobediente, tudo, mas é da idade. Que Aquelas disciplina confusões, né? positiva ensina tanto isso, né? A gente entender o que é É, desobediência, o que é o mau exatamente. comportamento. Por que que volta da casa do pai assim? Existe, está sendo permissivo demais? Não está? Então isso tudo a gente tem que ter sabedoria e está me ajudando muito, porque é o que a gente falou lá atrás, é você se encontrar. Quem sou eu, né? Para que eu estou aqui? Para quem que eu tenho que fazer para mim, para estar bem, para ele, né? É, Tem hoje eu pessoas estava falando isso com a Dri, uma amiga minha, ela até tá aí, um beijo, Dri. Que a questão da gente viver o autoconhecimento é porque as coisas começam a fazer sentido, né? Quando a gente só vai vivendo, tipo, eu falo muito daquela música, deixa a vida me levar. Eu não tenho nada contra o Zeca Pagodinho, mas eu acho que essa música, a gente vai vivendo ela, assim, né? Vai deixando, vai deixando. E eu acho que a maternidade é uma excelente oportunidade que a gente tem para a gente poder viver esse autoconhecimento, a gente olhar para a gente, saber quem a gente é e viver isso com muita liberdade, né? Porque muita coisa a gente dá desculpa até do filho. Ah, por causa do meu filho eu não vou fazer isso. Na realidade tem nada a ver com ele, né? É um pouco a gente usa ele pra gente, assim, né? É. Então, eu não. Depois dessa conversa com meu pai, eu sentia muita vontade, não vem a palavra agora, mas eu sentia muito confortável quando eu expunha uma necessidade, um problema para o papai e papai me dava um aval. Você quer ver um detalhe disso? Qualquer pessoa podia virar para mim e falar assim: você engordou, nossa, você está engordando, tal. Não estava nem aí. Se o papai falasse assim, engordou. Você tá engorda? É. Opa! A Aí eu opinião dele era muito importante para você. era muito importante. Então, a partir do momento que ele virou e falou assim, você precisa viver a sua vida, você precisa também ser você, né? A partir daí eu me libertei, né? Então, eu não tenho problema nenhum de deixar o Miguel com a mamãe, agora né, não está podendo, e se ela puder deixar com uma babá lá para ajudá-la e fazer uma viagem com o Bruno, fica a dica, Bruno, né? Fala aí, fala aí. Bruno, fica a dica, filho, viagem. Nossa senhora, vai matar depois.
Viajar, ele vai ter a desculpa que nós estamos na pandemia, tá tudo bem, né? A gente quer dizer É, depois, né? verdade, verdade. Então, assim, eu não tenho esse problema, né? Eu não tenho problema porque eu cuido de mim toda sexta-feira, eu tenho um horário no salão, eu determinei isso para mim, porque eu preciso disso, eu preciso estar bem comigo, né? Então, Primeiro a máscara de oxigênio em você, né? Depois no seu filho. Eu acho que pronto, tudo. realmente é o mais importante, mas é difícil. Quando a gente se torna mãe, eu sempre ouvi essa frase, a gente fez um curso com a Milene, até a Adri estava falando esses dias, e a gente ouvia muito isso no curso. Mas existe uma diferença entre a teoria e a prática, né? Então, quando a gente se torna mãe, a gente realmente percebe que é difícil, né, tirar esse amor ali, né, e você ir viver a sua identidade. No início é difícil, né? Depois quando a gente começa, igual você falou que teve esse estalo aí dia 13 de dezembro, a gente vê que isso é importante, mas a gente precisa de um estalo, de um empurrão, de qualquer coisa, né? Não é imediato, Camila, igual você acabou de falar. Não foi assim. Teve o estalo, eu sou assim. Eu sou uma pessoa que eu falo assim, Alice, tem que resolver isso. Agora, vamos. Vamos pensar nas estratégias, qual que é o melhor caminho, mas vamos resolver. Eu acredito que para tudo tem solução, né? Então, assim, aprendi muito, apanhei muito, porque eu sei que tem que ser agora, né, devagar e tudo, mas eu precisava, né? Então não foi de uma vez, né? Às vezes tinha que viajar e ficar uma semana no Rio a trabalho, né? Era sofrido. Eu levava ele. Eu sempre É levei alguém mesmo? para me ajudar, levava. Aí ficava na casa da minha prima, aí levava uma pessoa para ajudar, às vezes levava a mamãe, triplicava as despesas, mas estava lá e ele estava perto de mim, né? Você O nunca tempo todo. viajou sem o Miguel? Já, Ah, já. já, já. Faço, viajo sim. E, inclusive, hoje em dia eu programo isso. Eu já sei as férias, eu combino com o pai, as férias é mensal, tá? Então eu sei que nesse mês eu vou viajar, eu vou Entendi, passear, eu preciso. Então eu faço muito isso, né? entendi. Eu me permito, Tem que né? se Não tem. permitir mesmo. Eu acho importante mesmo. Hoje eu vejo isso, mas eu também não passei por esse processo de forma assim, igual Cinderela, não. Foi um processo mesmo. O Bruno tá falando aqui que vai te levar para moeda. Moeda não, Bruno. Você pode tirar o escorpião do bolso, vocês vão para Paris, né? Vão para Europa passear, namorar. Amém, 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 recebo. Nada contra a moeda, eu amo moeda, moeda é minha cidade, mas é porque é muito pertinho, então ele pode ir para longe para poder ficar bem, assim, só vocês dois mesmo, entendeu? E depois nós Essa é a vamos para questão. Moeda. Ah, não, Depois para moeda vocês nós vamos para podem Moeda sempre. para poder contar da viagem, né? Vão lá comer um Trazer o. doce na fábrica, Doces Antunes, Ai, tomar um que café amor. com a minha sogra, vai ser uma delícia. Delícia. Contar as novidades da viagem, vai ser muito Quem bom. sabe vai ter neném novo, né? Sei lá, né? Esse Ei, trem de viagem. é verdade, quem sabe, né? Para Deus nada é É, impossível, né? Se for nada, da vontade nada. dele, é. Alice, foi um prazer te conhecer. Ah, prazer todo meu. Você é muito simpática e muito verdadeira. Eu adoro gente assim, porque Obrigada. é como eu falei, né? A gente não tem nada para esconder, maternidade é isso. Não tem ninguém que é perfeita e atire a primeira pedra, né? Quem nunca errou. A gente erra dentro da nossa verdade. O importante é a gente fazer tudo com muito amor, com muito afeto. Ver que se foi por um caminho errado, existem outras possibilidades, vamos que vamos, né? É Eu queria, verdade. antes de encerrar, perguntar uma coisa. Você teve alguma culpa em alguma coisa? Você tem ainda alguma culpa? Porque todo mundo fala que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Você tem isso? Então, eu já tive muita culpa por essa. Quando houve a questão do divórcio, além de preocupar com o Miguel, eu enfiei a cara no trabalho. Então, eu É uma fuga. trabalhava, sim, eu trabalhava muito, 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 muito. É assim, sabe, sem noção o tanto que eu trabalhava. E eu sentia essa culpa de não estar presente com ele, né, com qualidade. Quando eu passei a viajar e não levá-lo,
eu ficava muito culpada de não estar, eu tô perdendo, e é isso que... E eu fazia muita brincadeira com ele, falei assim, olha, a mamãe vai, mas a mamãe volta. Aí pegava a bola e jogava, olha a bola, igual a bola, a mamãe vai, mas a mamãe volta. Então, assim, eu sentia muita culpa, muita culpa. Foi esse processo todo que eu te falei, que até que eu cheguei pro papai e falei com ele, não tô dando conta, porque eu sentia muita culpa, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu transformo essa culpa nisso daí. E se eu errei, é porque eu estou tentando acertar. Na Sabe? realidade, eu até coloquei um post esses dias, quando a gente fala da culpa, a gente fica muito na zona de conforto e muito como vítima. Quando a gente transforma a culpa numa autorresponsabilidade, né, a gente pega aquilo como uma responsabilidade nossa, a gente faz o que você fez. Você transforma um sentimento de culpa numa mudança. Né? Então Sim, aquilo que estava te machucando, que estava te fazendo sofrer, que não estava te fazendo bem, sim. você transforma isso numa outra coisa muito melhor, né? Então não é a culpa mais, é uma eu me sinto responsável pelo que aconteceu, então vou refletir, vou mudar e vamos fazer as coisas serem de forma diferente. Então eu acho que é mais nesse sentido, né? Sem dúvida, a dor transforma, né? Transforma. Amor e E a dor, né? Nós começamos falando sobre isso. isso. E aí não tem como você. Eu acho que sim, vou morrer assim. Eu prefiro lutar pelo amor, né? Isso não é ser clichê nem nada, é de saber que tem solução e que a gente É. pode ser cada vez melhor, porque ninguém muda ninguém. As pessoas, elas podem querer transformar e através dos seus exemplos, e bacana que isso aconteça, não é verdade? E eu sempre pensei assim, e então assim, vem comigo, né? Vamos ser felizes. Eu costumo dizer, olha, a gente veio nessa vida foi para ser feliz, né? Também E é acho. possível. Existem problemas, existem barreiras, existem, né, os infortúnios, né? Eu estava tomando café às 7 horas da manhã, o telefone tocou, meu pai ótimo, e a mãe, seu pai está com muita dor, seu pai está morrendo. Eu falei assim, como assim? Meu pai não tem nada, né? E ali, 7 horas da manhã, ele foi, né? Mas até a forma que ele nos criou, e esse amor, e essa liberdade, e esse preparo para a dor, eu acho que eu fui muito preparada por Deus, sabe? Para a partida dele. Então, esse preparo todo que eu tive me deu mais força que para cada obstáculo que apareça, que a gente vai superar, que a gente vai passar por cima e vai sair vitoriosos. Eu sou muito otimista, eu Amém. sou muito Eu também. entusiasmada. Eu A também. gente tem que ter Deus em tudo, né, Camila? A gente está aqui por Ele, né, por permissão dele, Eu né? concordo. E assim, só tem que agradecer. É. E agradecer É, você também pela oportunidade. Ai, tô adorando. olha, eu não sei se você acredita na providência divina, ou eu gosto de falar da teia invisível das mãos de Deus, mas de verdade que o nosso encontro, mesmo que virtual, para mim foi uma, assim, uma forma de Deus me mostrar o amor dele por mim, porque foi um prazer muito grande, de verdade, te conhecer. A gente conversava só pelos directs, né? Hoje pelo WhatsApp. É verdade. E saber que você faz parte da minha família, né? Bruno, te amo também, ele falou ali, Dri também. Isso foi muito para mim prazeroso, de verdade. Esse tempo que a gente está aqui conversando, eu estou muito inteira na nossa conversa e eu estou muito grata de coração por poder te conhecer. E eu tenho certeza que essa teia invisível é muito isso, porque você é uma pessoa que a gente vê que tem um coração muito bom, sabe? A sua forma de Obrigada. expressar, as conversas que a gente tinha pelo direct, o seu jeito afetuoso, a sua forma de ser verdadeira, isso pra mim me encanta, que eu gosto de gente transparente mesmo. A gente dá cara a tapa, mas a gente vive na liberdade, na felicidade. E eu desejo que vocês deem certo, mas independente do futuro de vocês, eu quero fazer parte da sua vida para sempre. Eu adorei te Ai, conhecer de verdade. obrigada. Me Obrigada. encanta ver tantas mães, né, que estão aí nesse caminho de missão desafiadora, mas que tem uma fé tão bonita, que acredita em Nossa Senhora, que estão caminhando sabendo que tem alguém, né, que segura a gente mesmo Tá me numa perda de um emocionando. pai.
A gente é assim, tem vezes que acontece isso comigo também. Depois eu vou ver, eu tô lá. Toda... Mas é de verdade, eu sou muito sincera, assim, e eu senti mesmo isso no coração, assim. Eu acho que Deus, ele não une as pessoas à toa. E cada um tem algo realmente para poder fazer pelo outro, né? Eu e a Adri, a gente brinca muito de ser ponte. E essas pontes é o que possibilita a gente para viver essa vida, porque a vida realmente ela é desafiadora, nem tudo é lindo e maravilhoso. A gente tem as mortes, a gente tem as perdas, a gente tem as separações, a gente tem as nossas dificuldades mesmo. E tão bom quando a gente tem alguém junto com a gente, né? Seja um pai, uma amiga, uma irmã, alguém para caminhar junto com a gente e fazer com que, apesar de tudo, a vida é bela, né? Deus nos criou com um propósito lindo. É Ai, que verdade. prazer, sério. Ai, Você obrigada. gosta de beber champanhe? Amo. Ah, então demorou. Depois que acabar a pandemia, nós vamos sair para tomar champanhe. Sem Bruno, sem Gedeon, os meninos, eles vão ficar cuidando das crianças e nós vamos sair para tomar uma champanhe para a gente poder bater Vamos, mais um vai ser um papo bem prazer. gostoso. Obrigada, Camila. Faço das suas minhas palavras. Eu tenho já muito que te agradecer, porque o fato de eu buscar reconectar, eu estou amando essa palavra, né? Com meu filho, que eu aprendi no Disciplina Positiva. Graças a você, a sua página, a sua live com a doutora Helena, né? Que estou seguindo. Então, assim, graças a Deus que, sabe, depois que eu comecei a seguir, Bruno sempre falava, eu busquei essa reconexão com o Miguel e está sendo assim extraordinário, sabe? E É. não só para ele, voltando para mim também. Não, O Miguel, eu gosto muito da Helena. A Helena, ela é fantástica. A Helena Sabino é uma psicóloga que ela tem um coração muito doce também. Aliás, ela tem muito de você, você tem muito dela. Acho que por isso que teve essa identificação. Então, é muito legal quando a gente entende a disciplina positiva, porque quando a gente tem um relacionamento saudável com os nossos filhos, a gente fica tão bem que é o que você está falando. Aí a gente acaba buscando mais ainda a gente, né? verdade, verdade. O tempo todo a gente tem que pensar que a gente tem que estar bem primeiro. É. Né? E tem que fugir, tentar vencer os medos, né? O medo do dia a dia, o medo da pandemia, o medo do salário que vai faltar, das contas que vão vencer. A gente precisa saber levar cada um para a sua caixinha, É né? E verdade. poder viver ali os momentos. Não que seja fácil, tem hora que a gente se Não, perde, não é né? fácil, não, mas eu acho que você tem essa vibe também do otimismo, não no sentido, tem gente que fica assim, eu sou otimista, mas você não tá vendo tanto de gente que já morreu, não sei o quê. Não é isso. A gente sabe da realidade, mas a gente realmente prefere enxergar que Deus é muito maior do que tudo isso, né? Então, eu acho que o otimismo vem muito disso, da gente saber que tem problema? Tem dificuldade? Tem desafio? Tem, vai ter dia difícil? Vai, mas a gente vai vencer porque o amor sempre vence tudo, né? Eu Sempre, acredito muito nisso. sempre, sempre. Eu também. Sempre. A gente tem que viver isso. Mas muito obrigada, estou super feliz. Quero tomar champanhe. Vamos sim. O Bruno falou aqui que nós vamos Quero tomar fazer. café depois. Ó, aqui tá me avisando que tem 1 minuto. Bruno, vamos tomar o café também. Mas a primeira coisa mais importante é comprar as passagens para Paris. Não se esqueça. Aproveita e já compra para vocês dois irem viajar. Toma champanhe lá, depois traz para mim uma de lembrança. E vamos cultivar de verdade essa amizade, porque eu realmente estou encantada com você. Foi um prazer muito grande poder te Obrigada. conhecer, Obrigada. viu? Prazer todo meu. Faça as suas minhas palavras. Quero também quero fazer sempre, para sempre parte. Para Tá sempre. bom. Todo Ai, mundo conte que comigo. esteve aqui, um beijo. Dri, todo mundo, beijão. Boa noite, bom final de semana. E deixa eu ir, porque sextou, né? Hoje é dia de vinho com o marido, então sabe como é que é, né? Um beijo, gente. Obrigada. Fica com Deus.